Cavaleiros do Zodíaco foi uma obra que fez. A gente viu vários vídeos de análise do Zé Médio, só que a gente ficou muito frustrado com alguns vídeos de Bleach dele, porque no final do vídeo falava, esse vídeo não teve roteiro. Fica tipo, mano. E aí ele acaba falando algumas coisas bizarras, então. Só que ele também tem vídeos legais que eu gosto. Tipo o vídeo dele analisando o arco do Granola de Dragon Ball Super, onde ele tem um roteiro bem legal e ele fala sobre como a estrutura do arco é muito próxima de uma tragédia grega. Isso é muito bacana. Eu já vi esse vídeo, eu gostei muito, já até conversei com ele sobre esse vídeo. Então, tô com medo do gacha aqui, sabe? Assistindo em live, não, assistindo no privado. Cavaleiros do Zodíaco foi uma obra que fez parte da minha infância, assim como da de muitos de vocês. Não, eu não tenho idade para ter assistido pela TV Manchete, mas vi essa clássica obra pelo Cartoon Network, que basicamente transmitiu quase todos os animes da Manchete e vários outros ali no início dos anos 2000. Mas, apesar de conhecer Cavaleiros muito bem, eu nunca tinha parado para ler o mangá do Kurumada para saber como essa história se desenrolava originalmente, atendendo a vários pedidos feitos nos comentários. É muito importante, tá? A gente vê esses animes antigos e acha que é uma bosta porque tem um monte de problema, mas muitas vezes esses problemas são derivados da adaptação. Quando você vai ler o mangá, tem problema na história, tem problema no diálogo, tem problema nisso, aquilo, mas o processo de leitura é muito mais gostoso. A quadrinização é boa, a página tem impacto, a composição visual é muito interessante, faz com que a leitura seja muito divertida, sabe? Comentários de vídeos anteriores. Isso é muito importante pra história. Hoje falarei do mangá de Saint Seiya acerca da parte da história que vai do capítulo 1 ao 27, basicamente tudo que vem antes das 12 casas. Como vocês viram no título do vídeo aí, a leitura desses primeiros capítulos de Cavaleiros me fez descobrir definitivamente qual é o inimigo mais poderoso enfrentado pelos defensores de Athena. Ainda direi mais, esse é um inimigo que os heróis não conseguiram derrotar, mas antes o contrário, foram completamente dominados por ele. Esse inimigo é nada mais nada menos que a pressa. Sim, é isso mesmo. A pressa acaba com o mangá de Cavaleiros do Zodíaco de uma forma que eu nunca vi antes na minha vida. Ao longo desse vídeo, vou mangá de Cavaleiros do Zodíaco, não posso falar nada, tá? Então vai ser difícil eu argumentar nesse vídeo. Vou tentar demonstrar de forma específica como essa pressa afeta vários elementos desse mangá, prejudicando bastante a experiência de ler a obra. Mais apressado, porém, sou eu para pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana nós temos conteúdo novo acerca de mangá e anime, geralmente analisando alguma obra, mas não apenas isso. Então se inscreve aí que as reviews aqui são feitas no capricho. E compartilhe o vídeo com aquele amigo seu que gosta de Cavaleiros, ou naquele grupo de Zap Zap, servidor de Discord e outros canais, enfim. Espalhem a palavra de Zé Médio pela internet. Muito bem, conforme eu disse anteriormente... Eu sei porque tá baixo. Mano. Tava gravando um vídeo agora há pouco. Vou aumentar o microfone. Eu boto ele mais baixo porque eu mixo o áudio certinho lá. Agora provavelmente deve estar mais alto. Deixa eu ver só aqui. Tem umas coisas. Pronto. Vamos lá. Vou tentar esclarecer exatamente como a pressa afeta vários elementos de Cavaleiros do Zodíaco e de que forma isso prejudica a história. Após isso, mencionarei outros pontos negativos do mangá de Saint Seiya e termino falando de alguns pontos positivos. Então fica aí até o final que a análise está bem completa. Antes de mais nada, esclareçamos exatamente qual é o problema. O problema é que o mangá de Cavaleiros do Zodíaco corre demais com tudo. Só pela enumeração dos capítulos você já tira. Após 27, a obra já estava adentrando na saga das 12 casas. O mangá inteiro tem apenas 110 capítulos e isso por si só não seria um problema, antes o contrário. Prefiro histórias mais objetivas do que aquelas que se estendem ao infinito e não acabam nunca. O que é uma ironia, já que eu sou fanboy de Dragon Ball e de Jojo, né? O problema é que Saint Seiya tem história demais para apenas 110 capítulos, de forma que o Kurumada vai simplesmente jogando um evento por cima do outro e o mangá termina ficando com um ritmo absolutamente alucinante. Ok, delineado o problema, vejamos agora como ele afeta 4 elementos centrais de toda a história: o ritmo, as lutas, os personagens e o enredo. Começando pelo mais básico, que é o ritmo. Ora, se a história é corrida demais, é óbvio que o ritmo é afetado diretamente. Ritmo narrativo é uma das questões mais complexas dentro de um roteiro por um motivo muito simples. Não há regras muito claras acerca de como se construir uma narrativa em um ritmo adequado. Isso realmente depende muito do feeling do escritor e admito... Tem regra? Tem. Mas é muito mais complexo. Nossa senhora, é muito mais complexo, porque não é exatamente a regra, é a consequência de várias outras regras. Então, é mais fácil, é aquele negócio que eu falo, seu inconsciente, ele faz mais ligações do que seu consciente. Então é mais fácil você perceber algumas coisas pelo seu inconsciente do que pelo seu consciente. Feeling de uma história, o de ritmo, muitas vezes é isso. É o seu inconsciente conectando um monte de coisa pra te dizer se tá bom ou não. Só que só que é muito cansativo. Muitas vezes é tipo, você não escreve pensando nisso. Você escreve e depois você revisa várias vezes pensando nisso. Entendeu?
que também varia muito de acordo com quem lê. A mesma história pode ser considerada lenta demais ou correta do ponto de vista do ritmo, a depender do gosto do leitor, por exemplo. Mas em linhas gerais, a questão é a seguinte: ritmo nada mais é que o tempo que o autor dá para cada evento dentro de sua obra. Ou de outra forma, é o tempo pelo qual o escritor estende cada acontecimento dentro da história. A situação é delicada porque qualquer dos dois extremos é indesejável. Uma obra muito lenta, isso é, uma obra que prolonga demais cada evento, termina por se tornar chata e enfadonha para o leitor, que provavelmente abandonará a história. Uma história rápida demais, por outro lado, elimina completamente o impacto dos acontecimentos, e isso por si só dificulta o engajamento de quem lê. Então as cenas que deveriam ter grande peso terminam não tendo o impacto planejado, e o leitor pode cair fora também. Mas agora, não por estar achando chato, mas por não se importar com nada do que acontece na história. O ideal é o meio termo, via de regra. Nem sempre é assim, mas via de regra é isso. Então a ideia é que a história seja dinâmica, sem se atropelar. Mas Senseiya se atropela demais. Ao longo desses primeiros 27 capítulos, nós temos cenas e informações que deveriam ter um peso emocional muito grande dentro do contexto da obra, mas que na prática não impactam o leitor justamente porque o Kurumada não dá tempo para que esses Pois é, epilepsia o jogo, né? eventos sejam absorvidos pelo público. Ele vai jogando Não tá em 2x, tá em 1.5, mas eu posso diminuir caso esteja muito rápido. uma coisa por cima da outra, e antes que você possa digerir a informação anteriormente passada, ele já vai ter despejado mais umas 10 coisas dentro do mangá. Citarei aqui alguns exemplos. A revelação de que o velho Kido era pai de todos os Eu cavaleiros... podia botar as foi páginas no pensado mangá. pra ser uma Aí, coisa graças a Deus, melhorou. impactante para o leitor, tal qual foi para os personagens. Digo, a ideia de todos os cavaleiros foi pensado para ser uma... Antes que você possa digerir a informação anteriormente passada, ele já vai ter despejado mais umas 10 coisas dentro do mangá. Citarei aqui alguns exemplos. A revelação de que o velho Kido era pai de todos os cavaleiros foi pensado para ser uma coisa impactante para o leitor, tal qual foi Será que foi pensado pra ser impactante? Eu não sei. Vou levantar a dúvida aqui. Sabe por quê? Olha como é que tá o quadro. Olha os quadros de reação dos personagens. Olha o tamanho deles. Isso aqui tá no fundo da página. 2 quadros de menor importância no fundo da página. Isso não parece. Se fosse um momento pra ser impactante, a gente teria um quadro de impacto dos personagens. Como que a gente pode determinar se é pra ser impactante ou não? Você pode olhar algumas pistas, né? A relação daquilo com a trama, a relação daquilo com elementos internos dos personagens, como que a história trabalha a apresentação visual disso em relação ao impacto do quadro, tamanho do quadro, o posicionamento, isso é importante, isso é narrativo, o posicionamento da revelação dentro da métrica do capítulo, se ele está no início, no meio pro início, no meio pro final ou no final, e por aí vai, sabe? foi para os personagens. Digo, a ideia de que ele era o pai de todos aqueles órfãos interfere diretamente no modo como nós deveríamos julgar as atitudes do personagem. Afinal, ele basicamente maltratou seus filhos em nome do objetivo de fazê-los virar cavaleiros. Maltratou é uma bondade minha, né? Ele fez a vida dos próprios filhos um inferno. A questão aqui não é se ele estava certo ou errado, mas sim o fato de que essa revelação tinha... Mas uma revelação dessa não deveria ser importante? Depende. Depende puramente da história. Em algumas histórias vai ser, em outras não. A quantidade de shonen que tem um monte de absurdo acontecendo e ninguém liga... Padrão, mano. De mudar nossa visão acerca do personagem. E pra ser justo, essa reflexão até está dentro da obra, com o Sei e os outros ficando putaços quando descobrem a verdade, justamente por lembrarem de todos os sofrimentos que passaram anteriormente por culpa de Kido. Ok, mas o ponto é que essa revelação e esse aprofundamento na questão são feitos a toque de caixa, espremidos entre outros eventos que vão acontecendo muito rapidamente e que não nos permite digerir a informação. Outro exemplo, a revelação de que a Saori é a encarnação de Atena. Pô, isso daí muda a perspectiva da obra em 180 graus. Esse evento só... Pô, faltou um pouco de testa e cabeça ali, né? Aí é foda. Altera por completo os rumos de Saint Seiya. Era pra ser um acontecimento com o impacto de um Big Bang dentro do roteiro. Na prática, a questão é rapidamente resolvida e poucos quadros depois já temos que prestar atenção em outro inimigo que aparece ali no momento. Ou seja, a parada foi jogada na sua cara, mas antes que você pudesse sentir o impacto, o Kurumada já lançou logo outra coisa e o baile seguiu. E não dá pra dizer que isso é um artifício de roteiro, porque ele não vai voltar a essa questão da Saori ser Atena. Tudo que ele tinha pra trabalhar em cima do assunto foi feito em 3 quadros e já era. A partir desse momento, Eu vi que no chat falaram aí, pô, então o Saint Seiya era o Jujutsu Kaisen original? Encontramos, amigo. Encontramos o Jujutsu Kaisen original. O fato dela ser Atena já é um pressuposto. Bem assim é a suposta revelação de que a Marinha é a irmã do Seiya. Novamente, isso seria um evento capaz de mudar tudo. Um plot twist dos brabos. Mas logo em seguida, já é emendado uma luta com os Cavaleiros de Prata e já foi. Essa questão só vai ser reutilizada lá na frente pra dizer que ela não é a irmã do Seiya, ou seja, que foi uma pegadinha do malandro Salsi Fufu. Mas o peso que essa suposta revelação deveria ter já se perdeu porque o autor não se permitiu tempo pra trabalhar a questão. Enfim, há outros exemplos, mas vocês já entenderam o ponto. A pressa mata todo o ritmo de Saint Seiya e assim todo o peso dramático da série. Em segundo lugar, a pressa mata também os personagens de Cavaleiros. Sejamos bastante sinceros. Igual eu falei, eu não vou saber argumentar se é o caso ou não, tá? Só posso levantar alguns elementos que a gente pode considerar. Mas eu não duvido não, tá? Eu não duvido não. Inclusive o anime estendeu boa parte dessas paradas, né?
aqui. Nenhum dos personagens dessa obra é realmente bem trabalhado. O Seiya é um dos protagonistas mais genéricos de que se tem notícia. Tirando o fato dele ser extremamente determinado, ou seja, de apanhar muito e não desistir, o que sobra pra ele? A história de que ele foi separado de sua irmã. Só que essa história não é realmente bem aprofundada. O autor fica na superfície da coisa. Ele sabe que qualquer um consegue se engajar com uma tragédia familiar desse tipo e se contenta com esse engajamento automático por parte do leitor. Mas trabalhar a questão de forma mais interessante, ele não o faz. E quando tenta, tipo a cena da Marin que falamos agora há pouco, a pressa mata também isso. O Yoga tem uma questão relevante envolvendo sua mãe e tudo mais, mas também isso fica apenas na superfície de engajar o leitor por conta de uma história que diz respeito a laços familiares, mas que nunca vai além. Na real até tem um pouco lá na Casa de Aquário, mas isso é coisa para vídeos futuros. O Shiryu, Aquele negócio, né? Uma coisa importante da gente levar em consideração é essas coisas irem além. É intenção do autor? Porque a gente não pode jogar uma obra por algo que não é intenção do autor. Você está numa obra de ação e fala, nossa, não tem terror. É a obra de ação, não é de terror. Então tem que ver se esses elementos, como é que a gente determina se eles deveriam estar lá ou não, né? A gente determina, igual a gente conversou, pelas pistas que o autor vai dando. Eu não duvido que o que ele esteja falando tá certo não, só estou elaborando aqui para vocês no chat. Beleza, tem o drama dos personagens, mas até que ponto esse drama é relevante não só pra trama, mas também pra proposta da história? O que eu lembro de Cavaleiros é que, em geral, não importa. O que importa em Cavaleiros são os dramas místicos, né? Não os dramas pessoais. Eles são puramente modelos para as armaduras, basicamente, né? Eles são modelos com algumas características de personalidade à la Super Sentai para fazer as cenas de ação. Tanto é que Cavaleiros do Zodíaco ele foi uma obra comercial proposital, tá? Para quem não sabe, o Kuramada ele é um autor muito respeitado por outros mangakas e pelo público japonês, old school, não atualmente, porque ele inventou um monte de técnica que usa hoje em mangá. E ele era um delinquente e aprendeu a fazer mangá e tal. E aí ele fez um mangá muito famoso de boxe. E quando acabou esse mangá de boxe, foi maior comoção e tal. Só que depois, quando ele tentou fazer outros mangás, não deu certo. E aí ele não ficou puto, mas ele falou: então é assim? O que o público gosta? É o Ringue no Kakeiro. Ele falou: o que o público gosta? E aí ele literalmente foi atrás de todos os elementos mercadológicos que o público da época gostava. E ele fez. Talvez por isso que as pessoas falem: não tem desenvolvimento de personagem. Porque não era isso que o público queria. Ele falou: vou fazer umas armaduras iradas, vai ter uns bonequinhos fodas, a gente vai cair no pau com muito sangue, né? Época aí, né? Anos... botar 80, né? Tem Hokuto no Ken e outras coisas violentas aí no meio. Botar sangue pra cacete, armaduras iradas, poderes malucos, flashes na sua cara. E é isso. É o suco do adolescente. E a gente tem a mesma coisa hoje em dia. Não vou citar nomes pra não gerar problema. Então... Você pode falar que não tem. E de fato, provavelmente não tem esse desenvolvimento. Só que ele é importante? Ele é necessário? Tinha uma intenção de ter ele ali? Provavelmente não, para as 3 perguntas. Mas isso não tira o demérito da história não ficar tão interessante, tão profunda assim. Porque ela acaba se baseando em elementos muito específicos e acaba ficando repetitiva. Porque ela não sai desses elementos. E isso é um problema. Cavaleiro do sacrifício, da ação nobre, da entrega em nome dos outros. Muito bom, mas fica por aí também, nada mais. O Shun é um personagem que por enquanto vive em função do Ikki. Depois vemos uma coisa ou outra dele, mas bem superficial também. Dos principais, aquele que tem alguma coisa a dizer é só o Cavaleiro de Fênix, e falarei sobre isso na parte dos pontos positivos. Fora os Cavaleiros de Bronze, o que nos resta nessas sagas iniciais? A Saori, que age como uma menina mimada em 90% do tempo, e no finalzinho dessa saga, né, dos Cavaleiros de Prata, ela revela-se a encarnação de Athena. Mas como já dissemos, nada disso é bem trabalhado. Ela só diz e segue o baile. E eu não vou nem falar dos outros Cavaleiros de Bronze ou de Prata, né? Que aí é piada. Então Caralho. A pressa não permite ao... Mano, ô Zé, como que você não vê um negócio desse aí e fala: cara, acho que o povo vai ficar com o saco cheio de ter um brilho amarelo na cara dele?
Kurumada desenvolver nenhum dos seus personagens, ou melhor, só o Ikki e apenas um pouquinho. Fora dele, todos são definidos por uma única característica ou um único conflito muito simples que nunca é desenvolvido. Em terceiro lugar, as lutas de Saint Seiya sofrem por conta da pressa, ou seja, não dá nem pra dar um migué de que o Kurumada corre com os outros elementos pra focar nos combates, porque nem isso é verdade. A real é que nessas primeiras sagas nenhuma luta é realmente boa, isso eu tô falando do mangá, né? Aqui parece que o anime deu uma melhorada boa apesar das repetições. As lutas do anime são repetitivas, sempre seguindo a mesma estrutura e reciclando até as animações dos golpes. É tudo muito básico. Ainda assim, elas melhoram as lutas do mangá, na minha opinião, por um motivo simples. Elas acrescentam impacto dramático às lutas. No anime, pelo menos nós realmente sentimos o sofrimento dos protagonistas em cada batalha, o quanto eles apanham feito cachorro para depois conseguirem tirar um milagre da cartola. No mangá, a pressa não nos dá nem esse gostinho. É tudo muito rápido, de forma que nem a dificuldade dos heróis dentro das lutas nós realmente somos capazes de sentir, com poucas exceções. Sim, os protagonistas sofrem, não me entendo errado. Eles apanham muito. Mas como o tempo narrativo dessa Porra, aí é foda, né? Que nem a dificuldade dos heróis dentro das lutas nós realmente... Mostrar toda a luta contra o Pegasus Negro do mangá. Black Ryu Seiken! somos capazes de sentir, com poucas exceções. Esse é o autêntico meteoro de Pegasus! Acabou. Sim, os protagonistas sofrem, não me entendo errado. Eles apanham muito. Mas como o tempo narrativo dessa luta é muito acelerado, nós leitores não conseguimos sentir o peso dessas dificuldades. Verdade. Porque rapidamente eles conseguem o golpe milagroso que lhes dará a vitória. Então aqui não é nem uma questão de a obra não mostrar a dificuldade que eles estão passando, mas sim de ela não dar tempo suficiente para a luta parecer realmente dramática. Para o sentimento do leitor seu de que eles realmente estão num problema sério. Ora, se a batalha dura 5 ou 6 quadros no mangá, como você espera que o leitor ache essa batalha realmente dramática? Acho que o único combate que mais ou menos parece impactante nessa parte da história é o de Seiya contra Shiryu no torneio lá do início. E mesmo assim o anime faz um trabalho mais interessante na minha visão. No mangá, frequentemente as lutas são resolvidas com 3 ou 4 golpes, de forma que nem o roteiro mais simples de protagonista sofre, mas consegue virar o jogo, é bem realizado aqui. Nenhuma luta que era pra ser extremamente dramática, como aquela na qual Shiryu se cega, é grande coisa no mangá. No anime é bem melhor. Só para efeito de comparação, uma obra que nem se destaca pelas lutas, mas que faz esse roteiro básico de batalha de forma muito mais eficiente, é Ashita no Joe. Ali, o Joe apanha muito, mas o autor sabe mostrar a batalha por tempo suficiente para sentirmos o drama da situação dele. Só depois disso é que ele traz a virada de mesa. Saint Seiya não. Saint Seiya usa 2 quadros para mostrar a dificuldade, mais 2 para a virada e vamos para a próxima luta. Por fim, o enredo como um todo sofre com a pressa. Em primeiro lugar, e tendo relação com o ponto anterior, as lutas não têm grande roteiro. Eu já disse isso alguma vez e repito. Dragon Ball revolucionou o Battle Shonen em termos de roteiro de luta e muitos não percebem. Leiam Cavaleiros então e achem... Não, mas isso é verdade. Dragon Ball fez história. Igual o Kurumada também fez. Só que é tipo Idade da Pedra, sabe? Você viu os desenhos da Idade da Pedra e fala, nossa, que bosta. Mas foi revolucionário pra época. Acho que isso ficará claro. Um dia eu vou fazer esse vídeo aí comparando bonitinho como eram as lutas de Cavaleiros e Hokuto no Ken, e como eram as lutas de Dragon Ball e como as lutas do Shonen passaram a ser muito diferentes pós Dragon Ball. Esse vídeo vai sair algum dia. Como eu ia dizendo, o roteiro das... É porque, né, você pega o contexto social da época, e econômico e cultural, você tinha a revista e você tinha... A questão da experiência completa no capítulo era importante, muito mais do que hoje em dia. Então o conflito tinha que ser resolvido no próprio capítulo. Não tinha essa parada da luta durar 5 capítulos. E quem vai pegar a revista vai entender porra nenhuma. Mesmo com toda a estruturação do Kishotenketsu e tal. Aí o que você tinha? Você tinha 4 páginas pra resolver a luta. 2 de dificuldade e 2 de vitória. É isso. Então assim... Não muda o fato de que hoje em dia é mais refinado e interessante. Só que entender um pouco do contexto ajuda a gente a rastrear esses elementos, sabe? E compreender melhor sobre as técnicas usadas e as necessidades da época. Lutas de Cavaleiros é sempre herói apanha muito e depois vira o jogo. Mas a pressa não deixa nem mesmo esse roteiro básico ser feito corretamente. Mas para além disso, o enredo geral da série também sofre com a pressa. Querem exemplos? Os Cavaleiros de Prata. Ora, nós somos informados que os Cavaleiros de Prata são extremamente fortes, muito mais que qualquer um de bronze. Todo Mas mundo aí sabe, eu pergunto, qual eles são os cavaleiros mais inúteis da obra, né? Cavaleiro de Prata deu realmente algum trabalho para os heróis? O Yoga mata o de Centauro como se não fosse nada. O Ikki destroça 2 Cavaleiros de Prata de forma bem tranquila. O que dá mais trabalho, que é Mestre de Lagarto, é derrotado em meio capítulo pelo Seiya, que rapidamente consegue romper as defesas do inimigo e vencê-lo. Então veja que existe uma contradição... E o do Shiryu? O do Shiryu é o que dá mais trabalho. O do escudo aqui da Medusa. Ele tem que furar os próprios olhos para vencer, pô. Um deles deu trabalho.
algum trabalho e rapidamente consegue romper as defesas do inimigo e vencê-lo. Então veja que existe uma contradição entre o que a obra nos diz e o que ela nos mostra. Ela diz que os prateados são terríveis, mas ela nos mostra eles como sendo basicamente um bando de fiasquento. Isso porque já estavam todos os Cavaleiros de Bronze machucados da luta contra os Cavaleiros Negros e o Ikki, que no mangá é tudo emendado, né? No anime não. No anime tem um pouco de respiro entre uma coisa e outra, mas no mangá eles emendam a luta contra o Ikki e a luta contra os Cavaleiros de Prata. E mesmo assim os prateados apanham feito, enfim. Outro exemplo de como o enredo sofre com a pressa. Que diabo foi aquela conversão do Ikki no meio da luta dele contra os outros Cavaleiros de Bronze? Tipo, o cara é o puro ódio. Ele sofreu um inferno na Ilha da Rainha da Morte e etc, etc. Aí o Seiya fala 2 ou 3 Por que devo me preocupar com o escudo se posso destruir todos os seus nervos com o meu Houougenmaken? coisinhas, recebe a ajuda das armaduras dos outros amigos, e aí o Ikki desperta pro poder da fraternidade. Tipo, não faz o menor sentido. Página 50, 7 páginas depois. Menos acreditar nessa mudança. O que acontece aqui seria como se o Goku desse 2 gritos com o Vegeta no meio, forçar ao menos a personagem, ou seja, arcos nos quais o personagem, etc. Mas esse arco não foi feito de maneira correta. Arcos positivos de personagem, ou seja, arcos nos quais o personagem vai se tornando melhor, precisam de tempo para que o leitor possa ao menos acreditar nessa mudança. O que acontece aqui seria como se o Goku desse 2 gritos com o Vegeta no meio da luta da saga Saiyajin e conseguisse convertê-lo pelo poder do sangue Saiyajin. Ah, não, os Saiyajins têm que ser todos irmãos, têm que ser todos bons uns com os outros, e aí pronto. Seria bizarro, mas é exatamente assim que o Kurumada escreve. Aliás, até o próprio clima de irmandade entre os cavaleiros parece forçado porque é estabelecido de forma muito apressada. Beleza, eu entendo que eles eram criados no mesmo orfanato e que eles eram amigos quando eram crianças, mas porra, eles estavam se matando num torneio sem noção, poucos capítulos antes, e aí depois, 4 capítulos depois, eles já são melhores amigos de novo a ponto de entregarem as vidas uns pelos outros. Simplesmente não é crível. Não existe o tempo necessário e os eventos necessários, né, pra preencher esse caminho que são literalmente irmãos, né? vai do ponto A pro ponto B, do ponto A eles estão se matando pro ponto B, eles se sacrificam uns pelos outros. Não tem tempo suficiente e não tem evento suficiente pra gente acreditar nessa mudança da relação entre eles. Outros exemplos poderiam ser usados, mas acho que já deu pra entender. Fora a questão da pressa, Saint Seiya tem umas paradas muito estranhas em termos de roteiro. Tipo aquele momento no qual o enredo tentou encaixar uma ideia de destino que ficou completamente mal feito. Eu tô falando da parte na qual é revelado que o destino do velho Kido era sacrificar os próprios filhos em nome de proteger a Athena. Tudo isso é muito mal trabalhado na obra. A ideia de destino até aquele ponto não estava sendo abordada e também não nos foi dado nenhum motivo pelo qual esse destino era escapável. Até onde eu vi, o velho poderia simplesmente tacar o foda-se e não proteger a Athena nenhuma. Como a Saori também podia tacar o foda-se e não enfrentar o grande mestre, ou seja, ela não precisava ter aceitado seu destino como Athena. Eles disseram que fariam essas coisas por conta do destino, mas esse tal de destino nunca foi mostrado como uma força. Sei lá, Narras, tu deu o histórico de como era escrito na época desse mangá e parece que quebrou o argumento do vídeo. Assim, é interessante ver como é que era na época, porque ele tá falando ali, de fato, parece que é isso mesmo. Só que entender o contexto é importante, mas isso também não... Se eu for pegar pra analisar, eu vou contar o contexto, eu vou falar, esse é o contexto. Mas olhando com as lentes modernas, esses são os problemas. Força verdadeira no mundo de Saint Seiya, mas como uma profecia autorrealizável. Seria como se eu dissesse pra você que você tem o destino de fazer X, e aí porque eu falei isso, você vai lá e faz X. Porque eu convenci você de que era seu destino. Ou seja, não tem nenhuma força externa que faça você ir, nenhum elemento do universo que force você a ir, ou que... Deveriam ter obras melhores na época, óbvio que tem, mas quando você pega pra ver, por exemplo, Hokuto no Ken, que é uma obra muito famosa, os conflitos dele também são resolvidos de forma mais simples. Até os grandes conflitos não tem a magnitude de Dragon Ball. Você pega as obras de boxe, interessante ver como é que as obras de esporte fazem isso. É interessante olhar o Ashita no Joe. Vamos olhar como é que a Ashita no Joe faz o combate, que é outra obra que é um pilar da Shonen Jump, da história dos mangás. Então é bom olhar elas e ver como é que ela faz as questões. O próprio Jojo, quando saiu a parte 3, a gente tem muito da questão de que no ocidente a gente fica reclamando, cadê o Dio, cadê o Dio, cadê o Dio? Mas no Japão as pessoas adoram a jornada, e isso é uma questão bem diferente cultural, porque lá eles não sabiam se a história ia continuar na semana que vem. O autor podia ser cancelado a qualquer momento, então não sabia quando que ia chegar o Dio, tudo era uma novidade, né? A forma que você consumia história é diferente da forma que a gente consumia história. Então é interessante pegar tudo isso aí, fazer um estudo e verificar exatamente, né, de acordo com os parentes dele da época, dos outros mangás da época, o que ele entrega e o que ele não entrega.
pelo menos o curso dos acontecimentos naturalmente convença você de que você tem que ir. Não, alguém lhe disse que seu destino era proteger Atena e você disse, então eu vou proteger Atena. E aí você termina cumprindo o destino, mas foi porque você quis acreditar no que o cara lhe disse. Então é meio jogado, né? A temática em si é interessante e bastante grega, aliás. Nós sabemos que o destino na mitologia dos gregos era uma força cósmica real capaz de determinar até as ações dos deuses, né? Eles viam o destino como uma coisa que até os deuses estavam amarrados e não tinham poder para quebrar. Então seria um tributo muito legal que Cavaleiros prestaria à sua principal fonte de inspiração. Mas na prática foi tirada do nada, sem nenhum tipo de aprofundamento, para tentar justificar ações que pareciam injustificáveis de personagens que o Kurumada queria nos convencer de que eram heróis, mas que agiam pior do que qualquer vilão que tinha por aí, como esse tal desse velho Kido, que criou um torneio para matar os próprios filhos. Basicamente é isso. Outra coisa, por que é que eles aceitaram participar desse torneio em primeiro lugar? Fora o Seiya, que foi chantageado para entrar nessa loucura, e aí eu volto nesse negócio de dizer que a Saori e o avô dela agiam até aquele Talvez seja difícil ler o quadro, mas ela basicamente está dizendo que poderia achar a irmã do Seiya facilmente, mas só vai fazê-lo se entrar no torneio sanguinário. É o shonen, pô. momento parecendo como se fosse vilão, porque a chantagem que fizeram com o Seiya foi canalice pura, né? E o Yoga, que foi mandado pra matar todo mundo, o resto tá lá pra quê? O Shun foi atrás de um irmão que ele mesmo achava já tava morto. O Shiryu foi pra honrar o mestre dele, mas ninguém sabe muito bem como é que é isso. Você vai honrar o mestre matando os outros cavaleiros de bronze? E o tal do Jabivis? Aprenda isso. Aqui na Bahia a gente não chama de Jabu, porque isso aí pode atrair uma rima um pouco desagradável. Então não é Jabu, é Jabivis. Ou então Jabo, uma das duas coisas. O tal do Jabivis foi só porque é gado demais. E os outros foram porque sim. Vão entrar no torneio pra matar aqueles que eram meus amigos de infância, porque sim. Pra ganhar uma armadura de ouro que ninguém nunca explicou porque é que eles queriam essa tal dessa armadura de ouro. A parramadeirada foi grande hoje, hein? Mas deixa eu elogiar algumas coisinhas de Cavaleiros aqui, pros fãs não quererem me linchar em praça pública. Primeiramente, eu realmente gosto muito da mitologia de Saint Seiya, e eu não tô falando da mitologia grega, mas do lore da série, do mundo que o Kurumada construiu. Eu acho uma ideia muito interessante essa de cada cavaleiro ser guiado por uma constelação, das armaduras, de em tese existir um ranking entre os cavaleiros, de cada deus ter seu exército próprio. Enfim, todo esse mundo que o Kurumada criou é muito interessante. O Kurumada... Eu também gosto do fato de os poderes estarem ligados ao universo, ou seja, o poder que queima dentro de um cavaleiro é o mesmo poder que move o universo. Se tu perguntou a luta do Shiryu, eu fui conferir, ela tem meio capítulo no mangá. É o Kurumada, pô. Kurumada, só aceita. É que a história do Big Bang gerou o universo, então você tem que gerar como se fosse um Big Bang no seu cosmo para estourar o seu poder. O fundamento parece aquela ideia filosófica de que tudo é um e um é tudo, né? De que o que constitui o universo também constitui o ser humano. Spy Family é meio isso, Sense Life é isso, né? Porque o Glitch ele tem outra história que ele gosta muito, que é o True Travelers. E aí ele fez Sense Life só de zoeira e explodiu. E agora ele tá, ele virou o cara do Sense Life. Então existe essa ligação fundamental. Muito legal essa ideia filosófica para justificar um sistema de poderes, né? E por fim, eu tenho 2 elogios a fazer ao Ikki. Veja bem, eu não gosto do Ikki. Talvez eu faça algum dia um vídeo sobre ele e sobre o Shun, porque eu não gosto de nenhum dos dois, mas esse vídeo fede a polêmica, então eu fico um pouco reticente. Mas aqui eu quero elogiar primeiramente a apresentação do Ikki na obra, que é feita de uma maneira a dar uma aura de mistério. Mas meu capítulo é 25 páginas. Esse capítulo tem 50. CDZ tinha páginas pra caramba. Mistério em torno de sua figura. No meio do torneio, a corrente do Shun... As outras obras dele que fizeram sucesso é um mangá de boxe, que começou com boxe normal, mas depois evoluiu pros caras, aí tinha as técnicas, aí a rotação do pulso, isso aqui, e depois evoluiu pro cara dando um soco que invocava uma bola de ferro de espinhos e estourava o rosto do inimigo. E aí ele dava aquela cena de Dragon Ball, onde Cavaleiros, que ele joga o cara pra cima, vem de Ringo no Kakeiro. Que o Seiya sai voando, gritando. Essas cenas vêm de Ringo no Kakeiro, que ele criou. Tanto é que no Japão é chamado de Kurumada Punch, ou alguma coisa assim. Começa a identificar uma ameaçadora presença. Aí o Kurumada corta a cena pro Seiya no hospital da arena, com o Shiryu falando sobre o Ikki. Depois a corrente de Andrômeda passa uma mensagem enigmática, e aí o Ikki sai de dentro da urna da armadura de ouro. É uma apresentação que vai sendo feita aos poucos, aumentando a atenção do leitor de forma paulatina pra aí trazer o vilão. É muito legal. E o outro elogio é ao desenvolvimento do Ikki, que é o único aceitável até o momento. Todos os motivos que o levaram a ser uma pessoa movida a ódio estão bem estabelecidos dentro do mangá, e todos fazem sentido. A ideia do Guilt, de revelar que o pai dele era o velho Kido só depois que o velho já tinha morrido, como uma forma de garantir que o ódio do Ikki virasse um sentimento geral, impossível de ser dissipado, porque não tinha mais nenhum alvo definido, né? Ou seja, o Ikki não tinha mais em quem descontar esse ódio, é de uma profundidade psicológica completamente desconhecida de todo o resto de Cavaleiros do Zodíaco. Então é tudo muito interessante. Pena que o arco em si, de conversão dele, é fuleiro, como eu já disse, e ele termina virando um Vegeta mal escrito, mas ele começa bem. Enfim, meus amigos, o vídeo já vai se alongando demais, então fiquemos por aqui. O resumo é, Cavaleiros tem uma premissa muito interessante, mas o Kurumada corre demais com sua obra, e isso termina prejudicando todos os pontos de sua história.
história. Ele não corre em algumas coisas pra focar em outras. Não, ele corre com tudo o tempo todo. Por isso, o anime, apesar de repetitivo, parece mais interessante, justamente porque dá mais respiro entre os eventos e dentro das próprias lutas, de forma que impacta mais do que a história original. É o único caso que eu conheço no qual os fillers, mesmo fracos, melhoram a experiência, na minha opinião. Feito o resumo, agradeço a quem ficou comigo até o final, reforço o pedido de inscrição e de sininho, compartilha. Interessante, vídeo bom, mas podia ter mais página do mangá, né, pra eu saber sobre o que tá sendo falado, carai.